Dizem que algumas pessoas são difíceis de intimidar, mas ele era impossível. Quando 3 homens apareceram na estrada poeirenta perto de sua propriedade, o que parecia uma simples visita virou um jogo de guerra silencioso. Eles achavam que estavam lidando com um fazendeiro qualquer. Não sabiam que estavam entrando no território de alguém que já comandou operações em zonas de conflito. Mas, e se fosse com você? O que faria se aparecessem 3 homens uniformizados, com voz firme e olhar julgador, exigindo explicações com base em regras que você nunca viu? Até onde vai o poder de quem impõe leis, quando essas leis nem são reais? Quase 9 da manhã, quando o carro prata, com placas mal penduradas e aparência suspeita, parou na entrada da propriedade de Dorian Lessa. Um terreno largo, com 12 acres de terra seca, a oeste de Estrada da Planície, nas bordas esquecidas de El Vado, Novo México. Dorian já estava alimentando os cavalos, como fazia todas as manhãs. Primeiro ele viu o carro. Depois, ouviu o motor. 3 homens saíram devagar. Vestiam camisetas polo azul escuro, com uma estampa branca no peito. O símbolo parecia oficial, mas não era. Um deles tinha um walkie-talkie e uma lanterna pendurada na cintura. Outro usava óculos escuros e mantinha os braços cruzados como se tivesse autoridade. Eles caminharam até a porta principal como se já fossem donos da terra. Senhor Lessa, chamou o primeiro, voz grave, postura rígida. Somos da unidade de defesa da HOA. Precisamos conversar sobre várias violações em sua propriedade. Dorian não respondeu. Continuou jogando milho para as galinhas, o pé apoiado em um toco de madeira. Ao lado dele, o seu cachorro Taro, um mestiço de pelagem acinzentada, ficou imóvel, atento para Dorian. O silêncio era mais eficaz do que qualquer resposta. O homem de óculos pigarreou com mais força. Senhor, vou precisar que se identifique. Detectamos uma cerca irregular no perímetro sul, além de estruturas não autorizadas, segundo a Associação de Vila. Dorian ergueu o rosto. A voz saiu calma, firme, como quem fala pouco, mas sempre com impacto. Aqui não tem HOA. O homem hesitou, mas insistiu. Acredito que o senhor esteja enganado. Este território está sob a jurisdição do Comitê Residencial de Vale, mesclado. O Código Seção C se aplica integralmente. O senhor está em solo regulamentado. Meu contrato diz que essa terra não está incorporada, disse Dorian Lessa, andando devagar até a cerca do lado sul. Não existe HOA, não existe Comitê de Defesa, nem código que se aplique aqui. Ele não acelerou o passo. Também não parou de observar. Apenas seguiu de forma contida, como se cada movimento tivesse um propósito. O homem de óculos escuros colocou a mão no cinto. Um gesto ensaiado, ameaçador na medida, mas ainda dentro dos limites. Ele não parecia preparado para o que viria. Dorian parou a cerca de 5 metros da entrada. Olhou diretamente para eles. E o número de identificação de vocês? Tem algum registro municipal? Alguma ligação com qualquer agência real? O sujeito dos óculos respondeu com uma voz mais grossa do que confiante. Temos direito legal de inspecionar qualquer construção fora dos parâmetros do Comitê da Vila. Dorian franziu um sorriso seco, sem humor. Você nem sabe o nome do código que está citando. O outro desviou os olhos, sussurrando algo sobre protocolo de vistoria obrigatória. Dorian não piscou. Seguiu analisando cada gesto, cada respiração. Atrás dele, a velha vizinha do lote 3, Martha Hathaway, abriu a janela e apareceu com o celular na mão. Está tudo bem aí, Dorian? Ele acenou com uma das mãos, sem tirar os olhos dos intrusos. Está sim, Martha. Só recebendo uns visitantes bem insistentes. Os 3 homens mudaram. Pequenos detalhes. Um se virou um pouco, o outro recuou meio passo. Não queriam plateia. Não estavam ali para um diálogo. Estavam ali para controle. Mas Dorian também não precisava levantar a voz. Apenas falou com mais firmeza do que volume.
Vocês deviam pensar bem antes de aparecer aqui, fingindo serem algo que não são. Essa terra não é um bairro residencial. Aqui vocês estão sozinhos. O vento soprou com mais força. A madeira velha da porta estalou. O homem de óculos, tentando manter a postura, respondeu com raiva disfarçada. Vamos registrar um relatório de não conformidade. Isso ainda vai ter retorno. Dorian deu um passo em direção à casa. A voz saiu mais baixa que antes. Só vai se vocês não forem embora agora. O mais jovem hesitou. Parecia que queria argumentar, mas a mão recuou e os olhos caíram. Estavam sendo vencidos por algo que não conseguiam nomear. Não força, não ameaça. Era postura, era convicção. Dorian já havia enfrentado homens mais duros, em lugares muito piores. Não precisava provar nada. Observou enquanto os três se entreolhavam, parecendo discutir silenciosamente o próximo passo. Sabiam que haviam perdido o momento. A iniciativa tinha escapado pelas mãos. Ele ficou parado ali mesmo, ao lado da cerca torta, com o cachorro Taro sentado ao lado, como uma sombra fiel. Havia deixado o serviço militar 5 anos antes. 22 anos de operações e combates que deixaram marcas em mais do que seu corpo. Ainda hoje, no frio, o braço direito endurecia por conta da velha fratura mal curada. Comprou aquele pedaço de terra de um professor aposentado, pagou à vista. Não havia luxo, apenas um pequeno galpão de madeira que ele mesmo ampliou, com materiais reaproveitados. Um jardim, 2 carros antigos e alguns gatos. Nada ali era por status. Tudo era por paz. E era exatamente isso que aqueles homens tinham. Subestimado, talvez por estarem a milhas de qualquer posto de gasolina. Ou porque sabiam que o escritório da prefeitura mais próximo ficava a quase 1 hora de distância. Apostaram que poderiam intimidar, mas estavam errados. Dorian cruzou os braços enquanto o sujeito do pranchetão virava uma folha e apontava para algo inexistente. Nenhum deles assinou nada. Nenhum apresentou qualquer documentação verdadeira. Era encenação. Ele falou casualmente. Uma vez tentaram fazer algo parecido lá perto de Tuba City. Disseram que eram da Autoridade de Infraestrutura Tribal. Tentaram cobrar taxas de instalação solar em nome do governo. O mais jovem o olhou. Pela primeira vez, parecia genuinamente interessado. E o que aconteceu com eles? Um dos donos. Era policial aposentado. Ligou para uns conhecidos. Descobriram que os crachás eram impressos num fundo de quintal em Flagstaff. Um dos caras tinha mandado de prisão em 3 estados. O sujeito da prancheta olhou para o homem dos óculos. O clima pesou. O mais velho pareceu impaciente, incomodado por ter perdido o controle da conversa. Não temos que provar nada, ele disse. Você está fora do limite. Se continuar com essa resistência, vai pagar por isso. Dorian Lessa se aproximou mais da entrada da casa. Os olhos firmes, o corpo calmo, mas com uma presença que agora ocupava o espaço inteiro. Até, Taro avançou meio passo, as orelhas erguidas. Que tipo de consequências exatamente? Ele perguntou. O homem de óculos levou a mão de volta ao cinto. Multa acumulada, potencial embargo da propriedade. Já temos tudo documentado. Dorian ergueu o braço devagar, sem pressa. Quem é seu supervisor? Houve uma pausa desconfortável. O sujeito com a prancheta abriu a boca, mas não saiu nada. Tem um nome que eu possa ligar, continuou Dorian. Um número de telefone? Algum escritório regional? Nem um site? Silêncio. Vieram até aqui para intimidar alguém, mas nem se deram ao trabalho de se preparar? Acham que é só vestir uma camisa polo e distribuir papel? O mais jovem se remexeu. Insegurança estampada no rosto. O homem de óculos alargou a base dos pés, como se tentasse recuperar o domínio do momento. Não somos obrigados a responder suas perguntas. Não mesmo, disse Dorian, com um leve movimento de cabeça. Mas talvez o escritório de verdade se interesse pelas minhas. Ele tirou o celular do bolso de trás. Ergueu o suficiente para que todos vissem que já estava gravando. Espera aí.
O sujeito da prancheta falou rápido. Vamos conversar. Não precisa levar para esse lado. Dorian não abaixou o telefone. Apenas os encarou, um por um, direto nos olhos. Vocês não são daqui, né? O mais novo deu um passo para trás, como se o peso da pergunta o puxasse. Apostaram que ninguém ia reagir, que o isolamento significava silêncio. Mas aqui a gente se protege. Ele fez um gesto leve com a cabeça, apontando discretamente para a casa da vizinha. Aquela senhora ali mora ali desde 1978. O cara que vive depois da cerca, atirador aposentado do Corpo de Fuzileiros. Vocês escolheram o lugar errado. O clima mudou. Os olhos do mais novo perderam foco. Era mais um garoto do que qualquer outra coisa. O da prancheta tremia os dedos. O de óculos fechou o maxilar, tentando recuperar terreno. Você acha que... porque tem um telefone e um cachorro. Já ganhou? Disse, dando um passo à frente. A gente sabe o que faz. Você não é o primeiro. Dorian não se moveu, nem uma tensão no ombro. Apenas curvou o canto da boca num sorriso contido. Um tipo de sorriso que não precisava levantar a voz para impor respeito. Isso é uma admissão ou só mais uma bravata? O silêncio que veio depois foi mais pesado do que qualquer ameaça. Taro continuava imóvel, olhos fixos, o corpo rígido. Do outro lado da cerca, Marta ainda segurava o celular. E agora havia outro vizinho do lado de fora. Benny, um homem grande, montado num trator que mais parecia um ônibus cortado ao meio. Ele não filmava, mas observava tudo. Cadê os documentos do carro de vocês? Dorian perguntou de repente. Algum registro oficial da frota? Placa da cidade? Alguma prova de que esse veículo pertence a alguma agência? O sujeito da prancheta desviou. Os olhos, Dorian deu um passo, tranquilo, como se não tivesse pressa nenhuma. Se vocês são mesmo parte de uma unidade de fiscalização, esse veículo deveria estar vinculado a algum órgão. Registro é público. Posso puxar em 2 minutos. O garoto finalmente cedeu. Baixou os ombros. A gente não devia estar aqui, murmurou quase como se estivesse falando consigo mesmo. Cala a boca, Trey! Explodiu o homem de óculos, mas era tarde demais. Dorian o captou. Trey, hein? Repetiu, com a voz baixa. Agora só falta me dizer de onde vocês estão operando. Trey ficou mudo. A prancheta balançava nas mãos do outro homem. Você está dificultando as coisas, disse ele, elevando a voz. Podíamos só ter deixado a citação e ido embora. Mas vocês não emitem citações, respondeu Dorian. Estão fingindo ser uma autoridade que não existe. Ele deu uma pausa breve, o olhar firme, sem pressa. Isso é crime. A palavra saiu com o peso certo. Bateu forte. O homem de óculos se mexeu de novo, os pés raspando a terra seca. A prancheta baixou. Trey parecia pronto para correr. Que tal? Vocês me dizerem o que realmente estão fazendo aqui? Perguntou Dorian, ainda parado, ainda no controle. Ou você quer que o xerife arranque isso de você? Dorian Lessa perguntou sem tirar os olhos de Trey. O garoto desviou o olhar para os 2 homens ao lado, depois para os próprios sapatos. A voz saiu baixa, mas audível o bastante para atravessar o silêncio tenso. Ele disse que era só para avisar as pessoas, tipo bater nas portas, garantir que estivessem seguindo as regras. Você já trabalhou com alguma agência regulatória de verdade? Dorian continuou sem recuar. Não. Já viu uma notificação oficial de cessar e desistir? Trey balançou a cabeça. Os ombros caídos denunciavam tudo. Já viu uma ordem assinada por um juiz ou representante público? Algum documento que exija conformidade legal? Também não. E mesmo assim, achou que bastava um crachá falso e uma prancheta para intimidar as pessoas daqui. Estavam esperando dinheiro ou acesso. O sujeito dos sapatos, o mesmo que tentava manter a pose desde o início, avançou com os ombros firmes. Não fala com ele. Ele não é porta-voz nosso. Dorian soltou um sorriso curto. Não era de deboche. Era de certeza.
Você perdeu o controle disso faz tempo, só não percebeu ainda. O homem da prancheta virou-se em direção ao carro, tentando parecer despreocupado, mas os passos dele traíam a verdade. Andava como quem quer correr, mas precisa manter a compostura. Taro soltou um único latido. Grave, seco, ameaçador, o suficiente para fazer o sujeito acelerar sem querer. Não corra, Dorian disse com a voz firme. Confia em mim. Vai piorar. Mais celulares estavam gravando agora. Um terceiro vizinho. Alguém que Dorian nem conhecia bem. Havia parado a caminhonete na beira da estrada e começou a filmar da janela. Deixa eu adivinhar. Dorian falou encarando o trio. Vocês dirigem até lugares isolados. Dizem que representam a HOA local. Mostram um formulário. Falam rápido. Esperam que as pessoas fiquem nervosas e cedam. Talvez consigam dinheiro, talvez acesso à casa. Talvez voltem outro dia, quando ninguém estiver por perto. E então entram. Taro rosnava baixo, em ritmo constante, pés tensos. Dorian sabia que ele só fazia isso quando sentia ameaça real. Vocês contaram com silêncio, apostaram na solidão dessas estradas. Ele caminhou até a porta, colocando as duas mãos sobre a madeira, como quem finca a posição. Não vim aqui para te intimidar. Vim para te parar. O homem da prancheta já estava com metade do corpo dentro da caminhonete. Quando a mão dele desapareceu da linha de visão, a voz de Dorian mudou. Ficou firme, dura como pedra. Não faça isso. O sujeito congelou. Metade dentro, metade fora do carro. Os ombros duros, como se não soubesse se deveria puxar algo ou apenas se afastar. Sai do carro, Dorian disse. Devagar. Mãos onde eu possa ver. A mão do homem apareceu. Estava vazia. Mas o rosto dizia mais que os gestos. Ele não procurava papel, procurava uma saída. Quero ver uma identificação, Dorian disse. Alguma coisa com nome e selo oficial. Ninguém se mexeu. No fundo, cruzando a estrada, uma sirene rompeu o silêncio. Primeiro fraca, depois mais próxima. Dorian nem olhou. Manteve o foco nos três. Foi você que chamou? Trey perguntou, a voz trêmula. Liguei faz uns 15 minutos, Dorian respondeu. Disse que 3 desconhecidos estavam tentando se passar por oficiais e entregar documentos falsos em propriedade privada. A caminhonete policial apareceu logo depois, os faróis iluminando a poeira do caminho. Dorian apenas levantou a mão. Não era pedido de socorro. Era indicação clara de onde estava o foco do problema. O delegado Lucero saiu do veículo primeiro. Corpo largo, feições rígidas, conhecia Dorian de encontros ocasionais no mercado rural. Hoje, ele trazia outro semblante. Senhor Lessa, chamou com a voz alta. Está tudo certo por aqui? Obrigado por vir, respondeu Dorian. Esses 3 alegam representar uma HOA que não existe. Tentaram entrar na propriedade, recusaram mostrar identificação e estavam entregando papéis falsos. Lucero se virou para os 3. Os olhos sérios, nada de humor. Nomes? Perguntou. Só sei do Trey, respondeu Dorian. Os outros 2 não quiseram dizer. Lucero deu um passo adiante. A tensão se espalhou pelo ar. Quero ver identificação oficial, disse. O delegado, seco. O homem da prancheta tentou sorrir. Só estávamos fazendo uma comunicação de rotina. Coisa simples, informativa. Perfeito, disse Lucero, a voz sem qualquer sinal de acordo. Então me mostra a autorização que te permite fazer isso. O homem de óculos resmungou algo sobre mal-entendido. Trey apenas ficou parado. O medo agora era visível. Sem disfarce, sem controle. O segundo carro da polícia estacionou atrás do primeiro. Quando a porta se abriu, a deputada Siena Torres saiu com a mão perto do coldre. Bastou isso para mudar o ritmo de tudo. Qualquer resquício de controle que os 3 homens ainda acreditavam ter, sumiu sem deixar sinal. Lucero pegou a prancheta, passou os olhos pelas folhas e lançou um olhar direto para Dorian Lessa.
Você não estava brincando. Isso aqui é uma bela confusão. Nada oficial, nenhum registro. Ele virou a folha. Mais termos vazios, nomes inventados, selos genéricos. Só parece legal. Serve para assustar quem não conhece o básico, principalmente os mais velhos ou quem não entende. Nada de zona rural, Dorian respondeu. Lucero assentiu e virou para Torres. Confere as placas. Vamos ver se esse carro é roubado ou só está sem registro. Trey, que ainda estava de pé com os ombros baixos, se desmanchou de vez. Eu não sabia que era isso, disse a voz falhando. Juro que achei que era uma ação de segurança. Só para checar as propriedades, o homem de óculos estalou os dentes. Cala a boca, Trey. Mas era tarde. Torres retornou do veículo de patrulha com a expressão dura. Caminhonete está registrada em um viveiro de plantas da cidade. Foi dada como desaparecida há 3 dias. Lucero soltou um suspiro curto. Já era suficiente. Torres foi direto ao homem de óculos. Vira, mãos nas costas. Dorian observou tudo com os braços soltos à frente do corpo. Não precisava se mover. O que tinha que ser feito estava acontecendo. Lucero se virou para ele. Agradeço sua calma, Sr. Lessa. Esse tipo de esquema tem aparecido em Holbrook, Joseph City. Agora temos nomes, placas e até gravações. Eu imaginei, respondeu. Dorian. Eles estavam confiantes demais. Lucero se abaixou ao lado de Trey, que agora estava sentado no chão, cabeça baixa. Podemos pegar sua declaração aqui mesmo, antes de levar vocês? Dorian cruzou os braços e indicou com a cabeça. Desde que eles fiquem do lado de fora da minha cerca, está tudo certo. Os policiais começaram o procedimento. Profissional, silencioso. O homem da prancheta parecia que mal conseguia respirar. Trey se encolhia ainda mais. O de óculos ainda tentava manter alguma pose, como se tudo fosse um erro. Mas então, quando parecia que a situação estava prestes a encerrar, Trey falou de novo. As palavras vieram lentas, como se ele estivesse testando se podia soltá-las. Eu não queria participar disso, disse sem olhar para ninguém. Ele me disse que era fácil dinheiro. Cruzou as pernas, pressionou os braços contra os lados do corpo. Dorian se moveu levemente, mas ficou onde estava. Disse que ninguém fazia perguntas aqui fora. Era só chegar, usar um logotipo, falar firme. As pessoas acreditam, elas ficam com medo. Lucero se agachou ao lado dele. Quem é ele, Trey? O garoto levantou os olhos e olhou para o homem de óculos. É ele, Dane. Foi ele que organizou tudo. Dane não reagiu. Continuava ali, travado, com o olhar fixo em algum ponto longe da estrada. E qual era o objetivo real? Perguntou. Lucero. Intimidação. Trey engoliu seco. A gente só queria assustar, fazer parecer que a pessoa estava irregular, que ia levar multa. E aí o Dane dizia que podia ajudar a resolver por fora. Cobrava uma quantia, deixava um documento falso e saía. Lucero manteve a voz estável. Você já fez isso antes? Trey assentiu devagar. Umas 6 ou 7 casas, sempre na borda da cidade. Gente aposentada, um senhor que nem falava inglês. Eles pagavam só pra gente ir embora. Do outro lado, Dorian fechou as mãos por instinto. Os dedos se contraíram, mas ele continuou em silêncio. Torres abriu a porta traseira do carro e conduziu o homem da prancheta. O olhar perdido, a respiração curta. Nome? Ela perguntou. Ele disse algo. Ela foi direta. Mais alto. Lyle Jarvis, respondeu quase sem voz. Lucero se virou para Dorian. Quer escutar o resto disso? Não é minha responsabilidade, respondeu Dorian. Mas se eles estão agindo aqui há mais tempo, você tem algo maior nas mãos. Lucero olhou para Dane, agora identificado. Você que estava no comando? Dane apertou os lábios como se fosse engolir as palavras, mas Lucero não arredou o pé. Prova. Dane hesitou. Eu provo. Lucero fez sinal para Torres.
Coloca ele também no carro. Vamos levar os três para a delegacia e cruzar as informações. Enquanto Dane era escoltado até o veículo, Trey ainda olhava para Dorian. Eu juro, achei que era só usar uma camisa, fingir que era oficial. Ninguém me disse que ia dar nisso. Dorian Lessa deu alguns passos na direção de Trey. Não havia raiva nos olhos, só firmeza. Às vezes, um olhar direto transmite o que palavras jamais alcançam. Você pensou no que podia acontecer se você aparecesse assim na casa errada? Dorian perguntou. Um veterano com traumas, uma mãe com filhos, alguém que já se sente encurralado. Trey baixou a cabeça. Os ombros afundaram. Eu não pensei tão longe. Esse é o problema, Dorian respondeu. Ninguém pensa. Até que algo irrecuperável acontece. Lucero pigarreou discretamente, cortando o silêncio. Trey, vamos precisar do seu depoimento completo lá na delegacia. Sua cooperação ajuda. Mas você ainda vai ter que responder pelo que fez. O garoto assentiu, sem se defender. Torres se aproximou, voltando da viatura. Sinalizou para Lucero e disse em tom direto. A caminhonete bate com um boletim de furto em Snowflake. Foi registrada como desaparecida há 3 dias. Proprietário é um viveirista local. Disse que deixaram o portão arrombado à noite. Lucero balançou a cabeça. Isso pode ser parte de algo maior. Dorian recuou, caminhando de volta em direção à casa. Os olhos ainda observavam tudo, mas ele já não fazia parte da movimentação. Estava voltando ao que lhe pertencia. Lucero o chamou antes que ele alcançasse a varanda. Estaremos em contato, Sr. Lessa. Dorian levantou a mão em resposta. Não pediu nada. Não quis explicações. Não esperava agradecimento. Queria apenas seu canto, sua terra, seu silêncio. Mas quando sua mão já tocava a maçaneta da porta, a voz de Lucero o alcançou de novo. Dorian. Ele parou no mesmo instante. Tem algo que você precisa saber, disse Lucero agora com a voz mais baixa. Aproximando-se devagar, quase confidente, Dorian se virou de leve, ainda segurando a porta. Não é um caso isolado. A gente tem recebido relatos assim há meses. Casas afastadas, propriedades isoladas, sempre com moradores discretos, ex-militares, gente sem família por perto, pessoas que evitam barulho. Dorian não disse nada, mas os olhos endureceram. Eles não vieram só fingir que eram oficiais, continuou Lucero. Eles estavam mapeando, procurando terrenos como esse, lugares tranquilos demais, lugares onde ninguém perceberia se alguém sumisse por 1 ou 2 dias. Dorian deixou que aquela ideia afundasse devagar. Aqueles homens não estavam apenas atrás de dinheiro, estavam caçando alvos. Vocês têm algum sinal de que isso foi além do susto? Ele perguntou. Lucero balançou a cabeça. Ainda não, mas estamos investigando um caso perto de Holbrook. Um casal viajou no fim de semana e quando voltou encontrou tudo revirado. Nada arrombado, nenhuma pegada, nenhuma porta forçada. Mas faltavam ferramentas, equipamentos. Estão ficando ousados. Dorian disse quase num sussurro. E inteligentes, do jeito errado. Eles acham que viver no campo é o mesmo que estar desprotegido, disse Lucero. Dorian virou de vez, encarou a estrada. Eles erraram feio. Lucero soltou um riso seco, sem alegria. Hoje sim, mas na próxima, visita pode ser alguém sem cachorro, sem vizinhos por perto. Alguém que não lê código de zoneamento por diversão. Dorian fez que sim com a cabeça, sem mudar a expressão. Vocês precisam tornar isso público. As pessoas têm que saber. Estamos preparando um comunicado. Queremos algo forte que sirva de alerta antes que alguém de verdade desapareça. Os dois observaram enquanto os policiais levavam os 3 presos. Dani ainda carregava no rosto a falsa segurança de quem achava que nada daquilo daria em consequências. Parecia não acreditar que aquilo era real. Você acha que vão conseguir manter eles presos? Perguntou Dorian.
Lucero refletiu por um momento. Tem falsidade ideológica, tentativa de fraude, furto de veículo, invasão de propriedade. É material para manter eles detidos por tempo suficiente, especialmente se Trey falar tudo o que sabe. Ele vai falar, disse Dorian. Já passou do ponto de tentar parecer forte. Torres saiu do segundo carro e fechou a porta com um estrondo. Tudo pronto aqui. Vamos levá-los agora. Lucero caminhou de volta até Dorian. Já pensou em trabalhar com a gente, nem que fosse como consultor? Dorian olhou para ele calmo, direto. Vim para cá justamente para não ter que vestir outro uniforme. Sem ofensa, nenhuma tomada. Lucero assentiu. Ainda bem que foi a sua casa hoje. Eles escolheram o alvo errado. Dorian apenas ergueu o queixo, depois se virou e entrou. Passou pela porta, empurrou com calma e a madeira rangeu devagar ao fechar. Lá dentro, tudo permanecia no mesmo lugar. As ferramentas ao lado da janela, o café ainda quente no fogão, a camisa de flanela pendurada na cadeira de sempre. Ele se sentou devagar, respirou fundo e olhou pela janela. Os carros já iam longe. A poeira começava a assentar na estrada. Taro se deitou ao seu lado, a cabeça encostada no chão. Dorian ficou ali por um tempo em silêncio. Não pensava em citações, nem em Dane, nem em pranchetas. Pensava nos outros, naqueles que não tinham um cachorro, ou uma porta trancada, ou um homem que enxerga mentira a 30 metros de distância. Dorian Lessa nunca quis estar no centro de nada. Não gostava de ser lembrado. Mas havia coisas que, mesmo em silêncio, precisavam ser ditas. 1 hora depois de tudo, ele escreveu um e-mail para o canal de alertas da cidade. Foi direto, sem floreios. 3 homens se passaram por representantes de uma HOA hoje. Tentaram entrar na minha propriedade. Documentos falsos, nenhuma credencial válida. O departamento de polícia os deteve. Fiquem atentos. Peçam provas. Registrem tudo. Não assumam que alguém tem autoridade só porque diz que tem. Ele clicou em enviar e voltou para o campo. Ele não buscava ser exemplo, só queria o que era seu: espaço, rotina, a calma que levou anos para construir. Mas nem todo silêncio passa despercebido. No dia seguinte, moradores começaram a encaminhar o aviso para familiares. No almoço, alguém publicou num grupo regional de redes sociais para moradores do norte do Arizona. À noite, o telefone começou a tocar. Pessoas que Dorian mal conhecia perguntavam se era ele o homem que botou para correr os falsos fiscais. Ele respondia curto, educado, mas mantinha distância. Não era vaidade, era instinto. A notícia correu mais rápido do que ele imaginava. Um canal de Prescott dedicou 2 minutos ao caso. No dia seguinte, o delegado Lucero fez uma coletiva de imprensa. Chamaram de Operação Escudo de Papel. Confirmaram que outras cidades estavam investigando abordagens parecidas. A coisa ia além. Uma mulher de Snowflake, que perdeu 1.500, apareceu depois de ver a matéria. Em seguida, um casal aposentado de Camp Verde. Depois, um homem de Winslow que abriu o cofre acreditando estar lidando com um fiscal de incêndio. Todos diziam a mesma coisa. As roupas pareciam oficiais. As vozes treinadas. Os papéis quase perfeitos. Poucos questionavam, porque quase ninguém questiona. Dorian assistia isso tudo da janela. Não falava com a imprensa. Ignorou mensagens de jornalistas de Phoenix. Não queria ser símbolo de nada. Mas uma coisa não saía da cabeça. E se eles tivessem escolhido outra casa? E se fosse a da Dona Marta? Ou alguém mais frágil? Ou alguém sozinho? 1 semana depois, Lucero voltou. Sem uniforme. Roupa simples, sem rádio, sem insígnia. Se importa se eu entrar? Perguntou. Dorian abriu a porta sem dizer nada. Sentaram-se à mesa da cozinha. Uma caneca de café entre eles. Lucero colocou uma pasta sobre a mesa. Fotografias. Tiras da câmera de segurança de uma fazenda próxima. A Holbrook.
Nelas, Dane e Jarvis apareciam nos fundos de uma casa, sem uniforme, sem prancheta, apenas luvas, mochilas, mexendo em coisas que não eram deles. A promotoria está em cima disso. Estão mudando a acusação de fraude para tentativa de invasão com intenção de roubo, disse Lucero. Eles não estavam ali para enganar. Estavam preparando o terreno. Dorian virou as fotos, depois fechou a pasta. Isso vai segurar eles? Lucero assentiu devagar. Trey está falando. Contou mais do que esperávamos. Estão preparando um acordo com ele. Se colaborar, pode ajudar a conectar os pontos. Ele é só um moleque que não soube sair na hora certa, disse Dorian. Lucero ficou em silêncio por um segundo. Ele falou de você. Disse que foi o único que não o ameaçou. Que não sabia o que fazer com isso. Só ficou quieto. Dorian olhou para fora. As árvores balançavam com o vento. As sombras se mexiam com ritmo lento. Ele tem tempo para decidir quem quer ser. Lucero se levantou. Eu só queria que você soubesse o quanto isso foi longe. Você não só afastou um golpe, Dorian. Você evitou algo que podia ter terminado mal para alguém. Dorian não respondeu de imediato. Mas quando o delegado já descia os primeiros degraus da varanda, ele falou: Você nunca se pergunta quantas pessoas ficam caladas só porque é mais fácil? Lucero parou, olhou por cima do ombro. O tempo todo. É assim que caras como Dane acham que podem vencer, disse Dorian. Lucero não retrucou. Apenas desceu o último degrau e entrou no carro. Dentro da casa, Dorian terminou o último gole de café e se recostou na cadeira. Não pensava em manchetes, nem no uniforme, nem na coletiva. Pensava nos que não têm vizinhos, nos que não têm cachorro, nos que não tem ninguém para olhar por eles quando a caminhonete errada aparece. E sabia, lá no fundo, que às vezes o que para esses caras não era nada além de um plano oportunista. Para alguém, podia significar o fim de tudo. Ele não se via como herói, mas sabia exatamente o que era. Alguém que estava ali, na hora certa, com os olhos abertos. E isso, às vezes, é o bastante para impedir que o pior encontre espaço. Se você acredita que mais gente precisa ter olhos abertos como Dorian, se inscreve aqui no canal. Sua atenção pode ser o que impede a próxima porta errada de se abrir.